Existem alguns métodos de ensino, dentre eles o da repetição. Por isso aquilo que eu vou falar hoje, não é nenhuma novidade. Eu mesmo já ouvi essa palavra, me foi inspiradora há uns 15 anos atrás, através dos lábios do Pascoal Piragini. E é algo que a gente sempre precisa recordar, sempre precisa trazer à nossa mente. E eu queria iniciar hoje com uma pergunta clara, objetiva. A pergunta é: será que todo culto que oferecemos a Deus é aceito? Será que toda forma, tentativa humana de se aproximar de Deus é válido? A tendência nossa é achar que sim. Existe inclusive um ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes. Mas a palavra de Deus nos mostra que não. Nós podemos tirar alguns textos, se a gente lembrar bem, certa ocasião, Abel e Caim. A oferta de Abel foi aceita e de Caim foi rejeitada. Existem muitos textos bíblicos que nos mostram que existe um jeito certo de adorar a Deus. Nós estamos aqui hoje para um culto de adoração, pelo que é de se esperar que todos aqui querem oferecer o melhor para Deus. É isso que deve estar no teu coração, porque se não tiver isso de cara no teu coração, tem alguma coisa errada que você deve rever. Veja, eu sou de uma época, eu vim de uma formação da Igreja Católica Apostólica Romana, e nós tínhamos a roupa de ir na missa. A gente colocava a melhor roupa para ir oferecer a Deus. A gente entendia que queria oferecer o melhor a Deus. Era a roupa do culto, a roupa de ir da missa. E é muito interessante que isso é muito semelhante, inclusive, quando as pessoas morrem, né? É muito comum ir enterrar e coloca o quê? Um terno no defunto, né? Por quê? Tem que se apresentar bem. A gente não tem muita relação e a gente quer entender que muitas vezes o problema não é isso. Muitas vezes é uma questão pura e simplesmente cultural. A semana passada, o Paulo nos trouxe uma mensagem maravilhosa, tremenda, a respeito da glória de Deus. E na retrasada, a Anete tinha nos apontado uma reflexão num texto de Isaías 6, um texto que nós conhecemos como sendo aquele que é o culto perfeito, em que o profeta, ao ver a glória de Deus, se rende à glória de Deus, a ponto de no final dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje eu queria refletir com vocês em Isaías capítulo 1, aqueles que tiverem a Bíblia aí, você na tua casa, e nós vamos refletir hoje a respeito daquilo que nós entendemos como sendo o culto rejeitado. Qual o culto que Deus não aceita, que Deus não recebe? Vamos ler a partir do verso 2, acompanhem comigo. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, o rejeitaram. Só até aqui. Vamos ver o que, passo a passo, aquilo que o Senhor quer nos falar. Esses versos nos mostram que Deus, em primeiro lugar, não aceita o culto de quem já abandonou Deus no coração. Aqui, note que Deus está falando aqui: fui eu que criei vocês, e vocês nada entendem, não percebem. E note que Deus usa até de uma certa ironia, ao comparar o boi e jumento, que conhece o seu dono, conhece a manjedoura. Entendam,
apesar de haver religiosidade em Judá naqueles dias, o Senhor olhava para o coração daqueles que estavam adorando e via um povo que o abandonara, um povo que não estava nem aí com o Senhor. Na realidade, o que o Senhor estava falando era assim: olha, aquilo que vocês estão prestando para mim hoje é o louvor dos lábios e não do coração. O profeta Isaías escreve no capítulo 29, verso 13, assim a palavra do Senhor. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso porque é um culto realizado sem conhecer, sem compreender quem é o Senhor. Qual que é a dignidade desse Senhor? Qual o tamanho, o que significa essa santidade do Senhor? Quais são os direitos desse Senhor sobre tudo e todos? E da nossa própria necessidade em relação a Ele. Quando o nosso culto é uma mera repetição de preceitos, de tradições, sem o reconhecimento da presença de Deus, sem o reconhecimento dos propósitos de Deus, sem o reconhecimento do poder de Deus, esse culto se torna, na realidade, uma afronta a Deus. É uma peça de desprezo e de desonra ao Senhor. Ele assume as características não da santidade de Deus, mas da corrupção humana. Amados, entendam, Deus está falando aqui que não reconhece o culto que não seja expressão de intimidade. E isso está além da técnica, isso está além da liturgia, por mais elaborada que seja. Isso tem a ver com quanto tempo você se dedica diariamente à leitura da palavra de Deus. Isso tem relação direta a quanto tempo você dedica diariamente à oração ao Senhor. O Pascoal Piragini, inclusive, faz uma ilustração no sentido de que, olha, os animais reconhecem quem os trata, sabe quem é o dono. E isso é visível, seja num cachorro, seja num cavalo. A palavra do Senhor diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e conhece e atende. Fala às ovelhas, conhece a voz do seu pastor e elas atendem. Pois bem, nós também deveríamos ter uma intimidade tal qual que pudesse reconhecer quem é o nosso Senhor. Então, de cara, a gente precisa entender que o Senhor não recebe o culto daqueles que já abandonaram o Senhor no coração, que é pura e simplesmente de preceitos humanos, que embora tenha uma liturgia bonita, embora o cântico seja até afinado, não representa intimidade de relacionamento daquele que está oferecendo o culto com o Senhor. Agora, vamos seguir os textos. Verso 5, olha só. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Queridos, esses versos nos mostram que Deus
não aceita o culto de quem não é transformado pelo próprio culto. Ou seja, que não provoca transformação naquele que está oferecendo o culto ao Senhor. Ou seja, Deus não aceita o culto oferecido por aqueles que entram e saem do mesmo jeito que chegaram. Culto que não provoca ou não significa mudança de vida daqueles que estão oferecendo o culto. Queridos, eu queria que vocês entendessem uma coisa de uma forma bem clara. Quando nós oferecemos um culto de adoração a Deus e ele é recebido pelo Senhor, quase que automaticamente algo acontece e que nos transforma. Vocês lembram do texto de Isaías 6, que a Anete pregou aqui? No ano da morte do rei Uzias, o que estava falando ali de uma forma bem clara? Ele se deparou com a glória do Senhor, ele se deu conta daquele momento que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Naquele momento, o mesmo homem que nos 5 capítulos anteriores falava todas as vezes, ai de vós, ai de vós, ai de vós, naquele momento ele faz, ai de mim. E diz a palavra que de uma forma fantástica, uma brasa viva foi retirada do altar e veio e tocou na boca daquele homem, e ele foi transformado, de modo que aqueles lábios impuros, que eram lábios de profeta, foram transformados, e ele pôde dizer de uma forma bem clara, quando o Senhor falou assim, quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, culto de adoração, ele tem que ter algo que nos transforma. Percebam que o texto fala de pessoas que insistem na revolta, estão todos feridos, estão todos machucados, não se deixam ser tratados. São aqueles que entram no templo domingo após domingo e saem do mesmo jeito que entraram. Não tem vida transformada. Basta olharmos para os sinais, inclusive do seu estilo de vida. Entenda de uma vez por todas. Se de um lado tocamos a Deus com a nossa adoração, Deus também nos toca e nos transforma enquanto nós adoramos. Isso é tremendo, é fantástico. Enquanto nós adoramos, Ele nos trata as nossas feridas da alma. Enquanto nós adoramos, Ele restaura aquilo que foi destruído, quebrado, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Enquanto nós adoramos, nós conseguimos perceber a percepção da presença, da palavra, do poder e a orientação que vem do trono de Deus quanto à vontade dEle para a nossa vida. É isso que tem que ficar muito claro. Mas se prestamos um culto, que não é um culto, entramos e saímos do mesmo jeito do lugar de adoração, isso não é recebido. Mas toda vez que você adora o Senhor, e lhe presta um culto de lábios e de coração, entregue ao Senhor algo do poder, da graça do Senhor, transformadora, acontece. E se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Ou seja, se você está prestando culto a Deus, domingo após domingo, e isso não tem efeito de transformar a sua vida, tem alguma coisa que precisa ser revista. Porque não é para ser assim. A pergunta de Deus para o seu povo era, até quando você vai fazer de conta que me adora e fazer de conta que eu estou tratando e curando você? Essa é uma pergunta que ecoa pelos séculos. Até quando? Olhe para as feridas do seu corpo. Olhe para as feridas do seu coração. É isso que o Senhor estava falando. Olhe as suas terras. Olha a sua nação, está toda degradada. Perceba que nem você está me adorando e nem permitindo transformar a sua vida. E uma das coisas que a gente tem que entender de uma forma bem clara,
que o Senhor começa o processo a partir do momento que nós oferecemos a adoração de cura da nossa alma, do nosso relacionamento. É perigoso demais, sabe? Muitas vezes a gente brincar de ser crente, simplesmente brincar de adorar. Me permita ser um Deus, é isso que o Senhor está falando. Conheça o meu senhorio sobre a sua vida e me deixe tratar de todas as suas feridas da alma. Culto que não gera transformação é mera ilusão religiosa. Vou repetir. Culto que não gera transformação é mera ilusão religiosa. Mas o texto vai além, vamos seguir. A partir do verso 11, acompanhem comigo. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Palavras duras vindas do Senhor. Estes versos nos mostram que o Senhor vai além ao ponto de mostrar que Deus não aceita o culto de que se apresenta como uma expressão inútil. Absolutamente inútil. Por que que esse culto é uma expressão de inutilidade? Porque estamos fazendo o que Ele não pediu para fazer. Ele queria coração maleável e nós estamos oferecendo para Ele muitas vezes liturgia. Nós estamos oferecendo para Ele pura e simplesmente uma forma. Nós estamos oferecendo aqui aquilo que vem pura e simplesmente dos nossos lábios, mas não reflete o nosso coração e a nossa mente. Nós adquirimos com o tempo o jeitão de crente, nós sabemos cantar os corinhos, nós sabemos as músicas de cor, nós sabemos quais são os atos do culto, o que vai acontecer, mas se isso não representar um coração maleável, transformado pelo Senhor, ele é inútil. Porque estamos tão somente trazendo como se fosse ofertas no altar, quando Ele queria você todo sobre o altar. Vocês entenderam o que é diferente? Eu não tempero nem me alimento dos seus sacrifícios. Era isso que o Senhor estava falando para ajudar naquele momento. Eu desejo o seu amor e você me oferece pura e simplesmente religiosidade. Quando eu ouço essa expressão, arrepia até o couro do sapato. Religiosidade. Quem disse que eu queria isso? Essa mesma expressão que o Senhor falou através dos lábios de Isaías, Ele fala hoje. Quem disse que eu quero isso? Deus não precisa do nosso louvor, das nossas orações, das nossas caras e caretas de crente, sabe? A gente fica imaginando que o Senhor quer algo diferente. Eu me recordo de algo que foi uma cena muito linda, que diz que tinha uma menininha num dia do ofertório, lá na primeira igreja batista de Curitiba, e no momento do ofertório as pessoas começaram a vir à frente, e lá na frente tinha como se fosse um baú. E aquela menininha veio e ficou parada na frente daquele baú. E as outras pessoas vinham entregar as suas ofertas no gasofilácio e voltavam, e ela ficou ali parada. E a música tocando, na hora que terminou a música, o pastor chegou perto, menininha, você está com algum problema? Não. E ela não saía. E daí ele insistiu, mas aconteceu alguma coisa? Não, eu vim aqui para me doar para o Senhor.
de um coração puro, de uma menininha de apenas 4, 5 anos de idade. É isso que o Senhor quer, que a gente se entregue ao Senhor. Amados, entendam, este culto é inútil. Na realidade, a palavra nos revela que esse culto é repugnante aos olhos do Senhor, se não tem e se pura e simplesmente reflete expressões de religiosidade. Se só refletir religiosidade, é como se Deus gritasse: para tudo, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo coração. Isso não é à toa, gente. Isso não é pura e simplesmente uma menção à toa existente na Bíblia. Preste atenção para o que eu vou dizer. Esse tipo de culto não somente avilta Deus, como também endurece o nosso coração. O que estou para dizer para vocês, muitas vezes pode chocar. E pode parecer que, puxa, você está exagerando. Os corações mais duros deste mundo não estão entre os ímpios, mas no meio do povo de Deus. Quando pensamos em gente de coração duro, somos levados a pensar em aqueles que são muitas vezes ateus declarados, o Fábio Pochá da vida, aqueles que se referem muitas vezes a cristão com desdém, cujas palavras sempre trazem um tom muitas vezes sarcásticos em relação a Cristo, cristão, aquelas piadas tipo porta dos fundos. Sempre que ouvimos alguma coisa sobre tal gente, pensamos, essas são pessoas com corações mais duro do mundo. Ou então nós podemos pensar naqueles ativistas gays, militantes, tais que aqueles marcham na Avenida Paulista, e ouvimos pessoas assim, e nós pensamos assim, esses corações são duros e ficaram muitas vezes endurecidos por causa do pecado, não tem como alcançá-los. Eu poderia ainda acrescentar muito mais, descrevendo toda sorte de escarnecedores, de pessoas zombadores, blasfemadores, aquelas pessoas que rejeitam Cristo de forma declarada, e cada um desses pode com certo ser descrito como uma pessoa dura de coração. Mas se você quer descobrir os corações mais duros de todos aqueles que o Senhor verdadeiramente despreza, você tem que procurar na casa de Deus. Os corações mais duros são sempre encontrados no meio do seu povo. Preste atenção. A dureza de coração que Deus mais despreza tem a ver com ouvir e rejeitar a sua palavra. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que Salomão diz num provérbio, Provérbios 29, versículo 1. Olha aí, ó. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Em outra versão, na nova tradução de linguagem de hoje, está assim, ó. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Observe esse versículo. Olha só. Primeiro nos diz que a dureza de coração vem como resultado de rejeitar repetidas advertências, de pôr de lado todos os sussurros da verdade, tudo aquilo que o Senhor está apontando de uma forma bem clara, ó, essa é a verdade, esse é os propósitos, isso é o valor eterno. E depois nos diz que com o tempo essa dureza fica impossível de curar, a pessoa vai cair em desgraça, não terá como escapar. Então, quais são as pessoas que mais frequentemente ouvem essas advertências? Supõe-se que sejam cristãos, aqueles que se assentam na casa de Deus
cada semana ouvindo sermões do tipo como esse, mas não muda de vida. A trágica verdade é que, apesar de ouvirem mensagens vindas do céu, muitas pessoas, multidões de cristãos, simplesmente não praticam o que escutam. Recusam-se a permitir a entrada de Deus em certas áreas da sua vida. Sabe? É à medida que continuam a ouvir sem dar atenção, eles começam a estabelecer o endurecimento. Por fim, eles serão cortados sem esperança de jamais ser curados, sem esperança de escapar. É isso que diz a palavra. Queridos, se você resolve ser um cristão frio, busque a igreja menos bíblica possível. Porque se a igreja for bíblica e você não se ater a isso, vai criar calo e vai endurecer. E daí você vai se acostumar. E vai se acostumar. E não vai haver transformação. E as palavras de Salomão são claras. Vai haver um momento que não vai ter jeito. Vejam como o Senhor segue. Olha lá no verso 15, acompanhem comigo. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Queridos, esses versos nos mostram de uma forma bem clara que Deus não aceita o culto desconexo da santidade da vida. A santidade tem a ver com a mudança efetiva de vida. Alguns até se achegaram à presença do Senhor, com inclusive consciência, mas desejam muitas vezes manter um pecado misturado à adoração. Acontece desse jeito. Deus não aceita nem pode ouvir as nossas orações. Enquanto oramos, é como se Ele só pudesse ver as nossas mãos manchadas pelo sangue, muitas vezes da injustiça. Gente comprometida não com o Senhor e sua santidade, mas com o pecado, fazendo do louvor e da adoração algo que Deus não pode receber. Queridos, a palavra do Senhor é muito clara. Se você canta na tua casa, tá? Eu vou pegar a equipe de louvor aqui, porque fica fácil para vocês entenderem. Se você canta na tua casa, maravilhosamente, amém. Agora, para subir aqui e cantar, tenha uma vida santa,
porque senão o Senhor vai publicar o teu pecado no jornal. Entenda. Entenda. Sabe? Pessoas que muitas vezes sobem nos púlpitos, sobem nos altares, adoram e vai com a namorada no motel. Gente, o Senhor não recebe esse louvor. O Senhor não pode receber essa oração. É como se Ele visse mãos manchadas de sangue. Percebam, o Senhor durante o texto, o tempo todo, repreende o pecado do povo. E em meio a isso, Ele ordena que eles suspendam os cultos e celebração. Ele fala, para tudo, porque isso eu não quero. Qual o motivo? O Senhor considera isso cansativo. Na realidade, Ele considera isso hipocrisia. Após isso, Ele lhes dá uma escolha: arrependimento e vida, ou rebelião e morte. Quando o Senhor, no verso 18, diz assim, senta aqui, arrazoemos. Não há uma complicação excessiva da parte de Deus em seu relacionamento conosco. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se não, sabe? Sendo assim, isso é uma questão de escolha. E cabe a nós. Temos aqui um chamado do Senhor à contrição. Um chamado do Senhor à retidão. Se vocês querem ter suas orações recebidas, seu culto aceito, precisam iniciar o seu trabalho pelo ponto certo. Deus diz, convertam-se à minha autoridade, deem atenção aos cuidados de tudo aquilo quanto eu anuncio. Caso contrário, não esperem ser aceitos nos feitos da sua religião. Religião vem da palavra religare. É uma tentativa do homem de encontrar Deus. E nunca deu certo. O Senhor vem e nos encontra, sabe? Vocês se lembram que em muitos textos do Velho Testamento, quando o Senhor ia falar de um rei, por exemplo, ele apontava assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês já não viram isso? Vocês vão ler lá e falar assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, é exatamente, o Senhor está falando aqui, pare de realizar aquilo que é mal. Isso é exatamente o que resta apontado no verso 16 e 17. Lavem-se, limpe-se, removam suas más obras, para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Veja, lavar-se, limpar-se, não consiste apenas em chorar a falta cometida, não é isso. É desistir da execução, é desistir de fazer aquilo que é errado. O erro contamina a consciência, o erro insistente contamina a nossa consciência. Nossa parte é nos lavarmos, nos arrependemos. O Senhor está falando aqui de uma vida efetivamente transformada, visivelmente transformada, de modo que o Evangelho de Cristo seja pregado na cidade de Assis, no caminhar de vocês. Quando vocês subirem a Avenida Rui Barbosa, descerem a Avenida Rui Barbosa, as pessoas olharem para você e pudessem falar assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Você não precisa falar palavra nenhuma, mas a sua postura, a sua atitude, o seu comportamento social torna evidente o Deus que você adora. Lá em Hebreus 3,15, resta assim apontado, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, sabe? E aqui eu queria compartilhar algo com vocês. Há um provérbio que diz assim, o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Perceba, o problema não está no sol,
mas na forma diferente com que a cera e o barro reagem ao calor. Quando nós lemos nas páginas do livro lá de Êxodo, capítulo 4, capítulo 10 mais ou menos, nós vemos muitas e muitas vezes o texto que fala a respeito do coração duro de Faraó. E muitas vezes nós vemos a expressão assim, que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, porque está escrito desse jeito em algumas passagens. Nós esquecemos de modo semelhante a respeito da cera e o barro, que o problema do Faraó não estava em Deus, mas na forma como o próprio Faraó reagia às mensagens divinas de demonstração e arrependimento, de como a pessoa encara a situação. Em vez de se humilhar, em vez de arrepender, Faraó se fechava cada vez mais aos apelos divinos, aquilo que vinha do Senhor. Cada novo apelo para que abrandar o coração acabava gerando um efeito contrário, de endurecimento. E é exatamente o perigo que Salomão nos aponta em Provérbios 29:1. Cada vez que vem, sabe, se você é cera ou barro, ou amolece ou endurece. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão com o coração endurecido. Gente, pessoas que muitas vezes se encontram comigo e falam assim: que palavra maravilhosa, sabe? E logo depois o Espírito Santo me sopra: ele não ouviu uma letra daquilo que você pregou. Acaba aqui. Termina aqui no domingo. Não transforma, não enraiza, não muda vida, não gera vida, não vale dali para fora, não vale para resolver os relacionamentos de marido e mulher, de pai com filho, de filho com esposa, com a mãe, sabe? Não resolve os relacionamentos comerciais, não transforma o jeito em que nós vivemos em sociedade. As pessoas que vêm aqui e professam adoração ao Senhor, quando saem muitas vezes numa passeata até cívica e de direito, é a mesma pessoa que joga papel no chão. É a mesma pessoa que estaciona em lugar proibido. É a mesma pessoa que sonega imposto. É a mesma pessoa que quando toca o telefone diz assim: manda dizer que eu não estou. Sabe? E vem aqui e adora o Senhor. E o Senhor está falando assim: para com isso, entendam. Até quando? Eu vou concluir. Amados, se nós seguirmos na leitura de Isaías, a partir do verso 24 até o 31, nós não vamos seguir, nós veremos que se nós insistirmos, depois você leia na tua casa, em prestar um culto, sem mudança, sem arrependimento, não restará outra alternativa a Deus senão julgar a sua causa. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Sabe? Por isso que eu estou falando, gente, quer cantar? Tá com a vidinha legal? Belezinha, pode cantar aqui. Se não, arruma um conjuntinho por aí, não sobe aqui não. Porque senão o Senhor escancara o pecado. Porque faz parte daquilo que é preceito do Senhor. A gente tem que entender isso. Sabe? Entenda, o Senhor revela os nossos pecados para que possamos conhecer a sua santidade. Pense bem. Outro dia essa semana passada eu estava refletindo a respeito, lendo minha leitura diária, eu estava em Apocalipse capítulo 3, estava lendo as cartas, quando eu me deparei com capítulo 3, verso 20. E o capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato.
A gente conhece isso, né? Eis que estou à porta e bato. É como se o Senhor hoje estivesse falando assim: eis que estou à porta e bato. Se Ele está batendo a porta, é porque Ele está do lado de fora. Já tem alguma coisa errada. Concorda comigo? E se Ele está do lado de fora, vocês estão adorando quem aí dentro? Quem é aquele que você adora? Se Ele, domingo após domingo, é obrigado a falar para você: eis que estou à porta e bato. É sério isso, gente. Isso é muito sério. Sabe, por vezes o Senhor chacoalha as nossas vidas para que possamos ser despertados a arrependimento e fé, de um culto que deixe de ser hipócrita e viva uma fé transformadora, sabe? Por isso, eu queria que nós terminássemos esse momento refletindo naquilo que está no versos 18 a 20, que é a proposta do Senhor para nós hoje. Venham, vamos refletir juntos. Ou seja, é como se o Senhor estivesse falando assim: senta aqui, vamos conversar. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados à espada, pois o Senhor é quem fala. Essa palavra é para nós hoje. Não é só para ajudar. É para você. Não adianta você falar assim: ah, mas fulano precisava estar aqui ouvindo isso. Ah, essa mensagem. Não, é para mim, é para você. O Senhor do mesmo jeito está falando: para tudo, reflitam. Por isso, eu convido a vocês que esse culto hoje termine de uma forma diferente. Termine com um arrependimento, confissão de pecado e entrega. Eu não estou falando aqui para ninguém vir aqui na frente, pegar um microfone e ficar anunciando seus pecados, não. É você e o Senhor, sabe? Eu não conheço a tua vida. Uma busca transformadora no poder de Jesus. Uma restauração muitas vezes no primeiro amor e a santidade. E a pergunta é: você quer isso? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, essa palavra ecoa anos, séculos, e ela é viva. Ela é atual, Senhor. Pai querido, Pai amado, do mesmo jeito que nós somos impactados pela tua santidade, Senhor. A razão de estarmos aqui é a tua santidade, Senhor. E a tua glória, Senhor, que tem o poder de nos impactar, nos transformar. Quando nós não somos transformados, Pai querido, Pai amado, não tem defeito em ti, porque tu és perfeito, mas o defeito está em nós, em como te adoramos, em como te procuramos, em como te buscamos. Por isso, Senhor, que essa palavra, Senhor meu Pai, provoque transformações. Que essa palavra, Senhor meu Pai, ecoe e faça com que pessoas percam o sono nessa noite. Pai, mas seja algo bom, seja algo como um concerto santo, como algo que faz diferença na nossa vida, e quando faz diferença na nossa vida, faz um impacto em toda a nossa casa, faz um impacto na sociedade, transforma a nossa cidade, Senhor meu Pai, porque é isso que o Senhor nos propõe, é isso que o Senhor quer de nós. Por isso, Senhor,
Eu queria que o Senhor recebesse esse culto. Recebe esse culto como um culto de adoração a Ti, Senhor, meu Pai. E te damos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito. Toca em nossos corações e nos transforma. Faz isso não porque mereçamos, mas porque pedimos, clamamos, rogamos, em nome de Jesus. Amém?